Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e tenho mais de 26 anos de experiência no tratamento das disfunções sexuais masculinas. No vídeo de hoje, vamos responder a seguinte pergunta: se eu colocar uma prótese maleável, o meu pênis vai ficar mais fino ou mais grosso? Essa é uma dúvida muito comum, mas a resposta não é tão simples. Vamos entender de fato o que define o calibre do pênis e quando é possível obter um resultado de um calibre melhor com a prótese maleável. Fique comigo até o final e aproveite para se inscrever no canal, deixando o seu like e ativando o sininho. Vamos ao vídeo. O que define o calibre do pênis? Inicialmente, nós temos que diferenciar o calibre do pênis não estimulado, flácido, do calibre do pênis estimulado, o pênis ereto, pressurizado. Do ponto de vista fisiológico, eu vou mostrar aqui um dado anatômico que vai auxiliar você a entender essa explicação. Assim como nós cortamos um pão francês ao meio para mostrar como é por dentro, uma hipótese de cortar o pênis da mesma forma para mostrar como é por dentro, nós temos dos dois lados os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos é tipo uma esponja, tipo o miolo do pênis. Então, esse miolo, que ao ser pressurizado de sangue, vai permitir que essa capa aqui, se distenda no seu limite máximo de pressurização para dar o calibre dele ereto. O calibre flácido, se isso não está cheio de sangue, o pênis está murcho. Então você tem um calibre dele flácido e tem um calibre dele pressurizado de sangue. Então é o primeiro entendimento. Nós estamos falando de calibre não estimulado ou de calibre com estímulo erótico para ter uma ereção. O calibre do pênis depende de fatores anatômicos e funcionais. Primeiro fator, como é a sua capacidade de entrada de sangue dentro do cilindro peniano e a sua saída? Como está esse enchimento residual que eu chamo? Porque você precisa, às vezes, de um implante, de uma prótese peniana, quando você tem dificuldade de manter a ereção, quando você desenvolveu uma disfunção penetrativa, ou seja, o pênis dobra na hora de penetrar, não tem firmeza. Então isso tem indicação, muitas vezes, de um implante de uma prótese. Porém, cada paciente vai ter um enchimento residual naquele momento do implante. Alguns pacientes têm um enchimento residual bom, outros, que às vezes operaram a próstata, removeu a próstata completa, eles têm um enchimento muito ruim. O que eu quero dizer com isso? O implante, ele vai ser introduzido no interior dos corpos cavernosos, mas sem remover os corpos cavernosos. Então, primeiro, imaginando como se fosse o miolo do pão, se você solta o miolo cuidadosamente só para baixar, você coloca o implante e preserva ao máximo o corpo cavernoso. É o que eu faço rotineiramente, com o objetivo de preservar ao máximo o seu enchimento residual. Então, este enchimento residual, que cada um tem, um maior ou menor, no momento de ter indicação do implante, é que vai colaborar para um melhor calibre do pênis, além do calibre da prótese peniana. Mas a prótese peniana, do ponto de vista de prótese em si, ela tem diferentes calibres também. Então, a escolha de um implante de maior calibre também vai ajudar a ter um pênis de calibre melhor, além do enchimento residual complementar. Em relação ao calibre do pênis, depende de uma pressurização de sangue dentro do cilindro. Como eu mostrei, aquelas cavernas, aqueles corpos cavernosos, os corpos cavernosos vão encher de sangue para distender aquela capa. Aquela capa, como se fosse a borracha de uma câmara de ar, ela tem capacidade de expansão no calibre e no tamanho. Depende da pressurização. Agora, a pressurização é um balanço entre o sangue que entra e o sangue que está saindo. O sangue pressurizado, o cilindro peniano, na máxima pressurização, é o máximo calibre que você tem no seu pênis, limitado pela condição anatômica da membrana, chamada túnica albugínea. Ela que vai definir a capacidade de distensão em tamanho e calibre máxima de cada pênis. Por isso que cada pênis tem um formato, em termos de tamanho, em termos de calibre, em termos de relação tamanho-calibre, e isso leva em consideração a questão
do calibre do pênis ereto pressurizado para ter o calibre máximo. Então, o calibre de cada pênis vai depender da elasticidade dos tecidos, da capacidade de expansão desses tecidos e da limitação de elasticidade da túnica albugínea, que é a capa que segura o sangue pressurizado dentro do pênis. Então, resumindo, um pênis com grande capacidade de expansão e enchimento dos tecidos cavernosos e boa elasticidade dos tecidos e da túnica albugínea tende a apresentar um calibre melhor no estado ereto. Portanto, é a fisiologia da ereção que determina o calibre do pênis na máxima pressurização de sangue do cilindro peniano. Então, agora que você já entendeu como funciona a fisiologia da ereção, eu vou introduzir aqui a questão de uma consequência da disfunção erétil associada à fibrose dos tecidos penianos. Fibrose é substituição do tecido elástico por tecido não elástico. Os pacientes com disfunção erétil prolongada frequentemente desenvolvem fibroses nos tecidos penianos. Estas fibroses determinam uma perda de expansibilidade de extensão dos tecidos penianos. E isso vai refletindo num menor calibre, numa redução do tamanho peniano ao longo da vida. Então, toda condição que desenvolve fibrose no pênis, como a doença de Peyronie, as fibroses associadas à disfunção erétil prolongada, associada à cirurgia da próstata, essas fibroses frequentemente levam a uma retração peniana, tanto do tamanho quanto do calibre ao longo da vida. Então, a perda de calibre e a disfunção erétil associado à fibrose são consequências que caminham juntas, ou seja, dificuldade de ter ou manter a ereção por tempo prolongado, não é uma vez ou outra, mas de uma forma repetitiva. Condições que favorecem pior oxigenação dos tecidos penianos, por exemplo. Tem pacientes que ao longo da vida, eles já não observam mais suas ereções noturnas ou matinais, sugerindo que já tem uma perda de oxigenação nos tecidos, com menor fluxo de sangue, para manter esse tecido mais viável e mais preservado. Essa disfunção erétil progressiva vai substituindo os tecidos elásticos por tecidos por fibras não elásticas, o que determina uma perda de expansão dos tecidos penianos. A fibrose, ela não é específica só do pênis. Eu vou citar algumas patologias do corpo que estão associadas à fibrose. Por exemplo, não está relacionada à fibrose do pênis, mas vou te dizer uma patologia do fígado que está relacionada à fibrose, que é a cirrose hepática. Do pulmão, é o pulmão que não expande e não troca bem o oxigênio. Os fumantes crônicos desenvolvem fibrose no pulmão. Então, os tecidos são passíveis de desenvolver fibroses ao longo da vida por várias condições. E o pênis é um dos tecidos que podem ser comprometidos com as fibroses associados a isso, uma disfunção erétil, uma perda e retração do tamanho e do calibre do pênis. O que é fundamental é não partirmos para o implante de uma prótese peniana num pênis já fibrosado, porque a função da prótese peniana não é recuperar tamanho e calibre do pênis diretamente. É dar complemento de firmeza vertical. Essa é a função da prótese peniana. Se você já tem um pênis retraído, afinado, esse espaço dentro do pênis passou a ser menor. Então só vai caber uma prótese menor. Por isso que é fundamental uma avaliação no consultório antes de qualquer cirurgia peniana, induzindo uma ereção, avaliando os tecidos em relação à fibrose, pressurizando a base do pênis para ver como é que está a distensibilidade desses tecidos e junto com o paciente conversar se aquele pênis que está sendo avaliado pelo cirurgião é o pênis que ele sempre teve em termos de tamanho e calibre ou se já é um pênis retraído. Essa troca de informação com esses exames junto com o paciente é fundamental para identificar a perda e com isso não partirmos somente para colocar uma prótese e sim pensarmos na reconstrução dos tecidos penianos para que seja possível colocar uma prótese de maior tamanho e calibre. Fundamental então essa avaliação em conjunto com o paciente, com ereção induzida, palpação, ultrassonografia, para ter um diagnóstico de certeza das fibroses, das dimensões do pênis e essa troca ser feita em conjunto com o paciente. Afinal, a prótese maleável engrossa ou afina o pênis? Quando consideramos
o pênis em estado flácido ou não estimulado, sem erotização, onde, se você não tem uma prótese, ele estaria retraído, afinado, porque não está pressurizado de sangue. Se você coloca uma prótese maleável para manter o pênis alongado e uma prótese maleável de maior calibre, no estado não estimulado, você vai ter um calibre melhor do que tinha antes, porque a prótese não vai deixar esse pênis retrair e não vai deixar ele afinar mais que o calibre da prótese. Por isso que eu procuro sempre colocar uma prótese maleável mais calibrosa, com o objetivo de oferecer melhor firmeza vertical e oferecer melhor calibre. No estado flácido, ou melhor dizendo, no estado não estimulado sexualmente, se você tem uma prótese maleável, você vai ter uma melhoria do tamanho do calibre, porque o pênis não retrai mais para ficar tão pequeno e tão fino como antes. E no estado ereto? Lembre, a colocação da prótese peniana, ela é feita dentro desse espaço do cilindro peniano. Não é fora, é dentro. Eu não removo a esponja, eu solto a fixação da esponja aqui para baixar. É como se eu abaixasse o miolo do pão. Eu só solto a fixação da esponja para ela baixar, para colocar a prótese. Então a prótese, ela vai compor a estrutura interna do pênis. Ela vai dividir espaço com a esponja. Só que quando não é estimulado, essa retração do pênis vai chegar até o limite do calibre do cilindro. Não vai retrair mais. Então no estado flácido vai ficar mais calibroso. E no estado ereto, quando você se estimular? Quando você se estimular, se a esponja foi preservada, que é o que eu procuro fazer, é preservar ao máximo a esponja. Com enchimento residual, se você tem enchimento residual, esse enchimento vai, além dos cilindros, pressurizar o interior do pênis para obter o calibre semelhante ao calibre que você tinha, caso você não tenha desenvolvido fibrose. O que é importante? Se você teve perda de tamanho e calibre do pênis, não somente fazer o implante. Porque, como eu falei, o implante ele foi desenvolvido só para oferecer complemento de firmeza vertical. Ele, por si só, não tem a capacidade de aumentar o tamanho do pênis. Mas, se for feita uma reconstrução dos tecidos penianos para aumentar a expansibilidade desses tecidos. Mas o que é isso, Dr. Paulo? Lembre, essa capa, como se fosse a borracha de uma câmara de ar, ela tem no geral 2, 3 milímetros, é fininha. Mas eu posso trabalhar essa capa para aumentar o volume, o espaço interno do pênis. Mas como é isso, Dr. Paulo? Eu não vou fazer só o implante. Eu vou na capa, e vou fazer uma série de pequenos cortes nessa capa para eu trabalhar o tamanho do pênis, e trabalhar o calibre. Mas como é isso? Eu vou no procedimento cirúrgico, imaginando que aqui seja a pele do pênis. Abaixando a pele, essa fita branca exemplifica os nervos que dão a sensibilidade na glande. Esses nervos são liberados daquela capa. E essa capa que não tem nervos, eu vou fazer aquelas incisões de relaxamento. Essas incisões de relaxamento, elas têm um padrão geométrico que tem que ser de forma alternada e com uma distância correta entre um corte e outro para permitir a expansão do tecido. Então, o tamanho máximo será limitado pelo tamanho dos nervos. Uma vez que eu determinei o tamanho máximo no limite dos nervos, eu vou vir ajustando o calibre. A partir do momento que eu otimizei o tamanho e o calibre do pênis, eu vou ter mais espaço interno para colocar um implante de maior tamanho e maior calibre. Aí sim, eu estou oferecendo o melhor que é possível de resultado funcional e estético, porque as duas coisas caminham juntos, não tem como desmembrar o funcional do estético. Por isso que é importante o cirurgião ter essas duas visões em qualquer cirurgia que seja feita. E quando o paciente tem uma ereção residual boa, além de colocar o implante, que é fixo, maleável, que não expande, e um implante de melhor calibre possível, tem possibilidade de eu ter um incremento nesse calibre quando eu tiver erotização? Sim. Se você tem um enchimento residual bom e perdeu só a firmeza vertical, a colocação do implante de maior calibre e tendo a preservação da esponja ao máximo ao redor desse implante, quando você se excitar, você vai ter um enchimento de sangue complementar na esponja e vai ter um incremento do calibre peniano, mesmo tendo um implante maleável que não expande. A prótese maleável,
ela não tem por si só um papel de engrossar o pênis. Fundamentalmente, ela tem um papel de oferecer a melhor firmeza vertical, a melhor capacidade de ocultação para o paciente ter um convívio social, mas associando os diferentes calibres, os diferentes tipos de ligas e a experiência de usar a melhor acomodação do maior calibre com a liga mais resistente, principalmente para pênis mais longos e para pênis menores, a liga que dobra mais fácil, mas que ela seja resistente à quebra, isso é fundamental para ter um resultado não só imediato, mas também um resultado de preferência duradouro, para evitar necessidades de troca. Tudo isso tem que levar em consideração para se ter a melhor decisão, não só na escolha do cilindro, porque não adianta só escolher um cilindro. É a mesma coisa que você ter um carro, que você compra a peça e chega pela internet a peça, e você não tem o melhor mecânico para colocar aquela peça. Você não vai ter o melhor resultado. Então, é importante a experiência, a vivência, com os diferentes tipos de implantes, com diferentes tipos de ligas, diferentes experiências de reconstrução das fibroses, de expansão tecidual, para você ter o melhor resultado final de um implante peniano. Eu tenho uma experiência que ao longo da vida, a maioria dos pênis que precisam de um implante, de uma prótese peniana, eles estão menor e mais fino. A maioria. Porque eu faço o exame antes, porque eu meço o interior dos corpos cavernosos na ultrassonografia e a maioria dos pacientes que eu vou para uma cirurgia de implante é necessário fazer a reconstrução. Não é só finalidade estética, é funcional também. Só que a estética vem junto, é indissociável. Mas funcionalmente, se eu trato os tecidos para otimizar tamanho e calibre, vai permitir eu colocar um implante maleável de maior calibre. E isso é o que ocorre na maioria das vezes. E com isso, eu estou andando de encontro a oferecer a melhor resistência vertical, boa capacidade de ocultação e, escolhendo a língua mais adequada para cada anatomia, ter uma longevidade nesse resultado cirúrgico. E de preferência, fazer uma única cirurgia e resolver o problema do paciente e minimizando ao máximo reintervenções. Tudo isso não é uma simples escolha de uma marca ou de um calibre, é um conjunto de uma obra. Na verdade, me considero um artesão, um cirurgião artesão. O cirurgião que prima todos esses valores e esses conceitos, ele é um verdadeiro artesão. Um verdadeiro alfaiate que de um tecido faz o melhor terno. Ou de um artesão, do escultor que tem o material, mas tem o dom de fazer a melhor escultura. Uma analogia com outras profissões. Mas no fundo é cuidar dos detalhes. Todos esses detalhes fazem a diferença de um resultado final de um implante de uma prótese peniana, seja ela maleável ou inflável. Se você ainda tem dúvida em relação a calibre, tamanho, modelos, calibres, resistências verticais de cada liga, maior resistência à fadiga de cada liga, não deixe de enviar uma questão para que eu responda, para que eu trate essa questão individualmente com cada paciente. O ideal, se você tem uma indicação de um implante, porque já tomou medicamentos, já usou injetável, já não funciona mais, ou desenvolveu fibrose, seu pênis retraiu, diminuiu, e você quer um método, uma solução mais definitiva, que seria um implante, não deixe de fazer uma avaliação completa, desde palpação, indução de ereção, ultrassonografia, comparar com o pênis, pressurizando a base, comparar com o pênis que você sempre conviveu em relação ao pênis como está agora, e aí sim tomar a melhor decisão em relação à reconstrução na hora do implante, ao melhor modelo para cada anatomia individual de cada paciente. Assim, está sendo aplicado um conceito de individualizar o tratamento. Com qual objetivo? Oferecer o melhor resultado funcional e estético. Considere isso na sua decisão final. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.